porque dele, por ele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Você pode dar um brado de vitória para o Senhor nessa noite? Aleluia. Paz e graça, irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, seja como for a saudação que você está acostumado, mas uma coisa é certa: a paz de Deus, ela habita em nossos corações. Deus estar aqui, você crê nisso? Você já sentiu a presença de Deus aqui essa noite? Glória a Deus por isso. Eu sou Osiel Anjos, sou coordenador, sirvo nessa igreja como coordenador de comunicação, mas, aleluia, apenas servos e nada mais. Essa é a igreja Primeiro Amor, nós estamos situados, quero falar com você que está nos assistindo na TV nesta noite ou nas redes sociais. Nós somos a igreja Primeiro Amor, estamos situados na avenida José Bonifácio 690. Eu quero convidar a você a abrir o seu coração nesta noite, abrir os seus ouvidos, porque Deus vai falar conosco, eu creio. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no 2 Samuel 9. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o tema alcançados pela graça. 2 Samuel 9, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Curva a sua cabeça, vamos orar. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça. Queremos nesta noite, Senhor, que tu fale para nós. Neste momento, Senhor, eu subjugo a ti o meu entendimento, a minha mente, e que tu, Senhor, através do teu Espírito Santo, nos dirija nesta noite e fale conosco, Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Aqui está exposta a tua palavra, mas faz conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa pergunta de Davi, ela aconteceu em um momento muito interessante. Davi, ele já era rei. Nós sabemos que Davi, ele foi consagrado, ele foi ungido em torno de entre 13 a 17 anos. E ele só começa a reinar aos 30 anos, após os 30 anos. E Davi, ele já tinha, nesse período aqui, dessa pergunta, ele já tinha se estabelecido como rei. O reinado de Davi era muito próspero. Os povos já reconheciam Davi como um rei próspero, abençoado.
No segundo livro de Samuel, fala que o Senhor estava com Davi aonde quer que ele ia. E as vitórias que Davi tinha não eram por conta dele mesmo, ou da sua grandeza, da sua força, do seu saber. Era porque o Senhor estava com ele. E em determinado momento dessa trajetória, Davi se lembra de duas alianças que ele tinha feito no passado com duas pessoas muito importantes na vida dele. Uma era Jonatas, filho de Saul. Jonatas, a Bíblia diz que Saul, ele teve inveja de Davi pela grandeza e pelo sucesso que Davi tinha, sendo capitão dos seus exércitos. Todas as batalhas que Davi guerreou, Davi venceu pela mão do Senhor. E isso causou ciúme a Saul. E Saul intenta matar a Davi. E em torno de 13 anos aproximadamente, Davi, ele é um fugitivo. Desde a sua unção, desde quando ele mata o Golias e que ele é aclamado, Saul coloca ele como capitão de guerra. E todas as batalhas ele vence. E isso causa incomodação a Saul. E Saul sente inveja. A Bíblia diz que Saul tem inveja de Davi. E ele tenta matar a Davi. Só que nesse período, Jonatas adquire uma amizade com Davi, que a Bíblia diz que Jonatas amava Davi como a sua própria alma. Jonatas sendo filho de Saul. E por muitas vezes Jonatas ajuda a Davi a escapar das armadilhas que Saul fez e tramou para matá-lo. E em uma determinada conversa dessa entre Jonatas e Jonatas faz ele conversa com Davi e tem essa narrativa. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que este te aprover. Se não tu fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. O que é que Jonatas está fazendo ou falando com Davi nesse momento? Ele está fazendo um acordo com Davi para que Davi preserve a sua vida e a vida da sua descendência. Porque naquele tempo, o reino que era subjugado por outro rei, o rei que era subjugado por outro rei, era tradição que toda a sua casa fosse morta, para que não houvesse rebelião futura. E Jonatas sabia que Davi já tinha sido ungido rei, e que no determinado tempo ele seria rei de Israel. Então ele, sabendo dessa cultura e dessa possibilidade, e pelo amor que ele tinha a Davi, ele faz esse acordo com Davi, e Davi fecha essa aliança com Jonatas. No segundo momento, dentre essas perseguições de Saul com 3.000 soldados, sabe que Davi está num determinado local, e ele vai com esses 3.000 soldados para tentar pegar Davi e matar a Davi. Davi está escondido numa caverna com os seus soldados. E a Bíblia diz que Saul sente necessidades fisiológicas. E ele entra nessa caverna
para satisfazer as suas necessidades. E dentro dessa caverna está Davi escondido junto com os seus soldados, mas Saul não sabia. E enquanto Saul está lá, os soldados de Davi dizem assim: Davi, eis que o Senhor coloca o teu inimigo na tua mão, dá cabo dele. Presta muito bem atenção. Nem sempre aquilo que falam para a gente fazer, foi Deus que mandou. E o soldado usa essa frase: o Senhor colocou o teu inimigo nas tuas mãos, dá cabo dele. Daí surge essa célebre frase que a gente costuma ouvir e até falar: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Davi não se atreve a tocar no ungido. Ele vai sorrateiramente e corta uma ponta da capa de Saul e se esconde novamente. E Saul vai embora. Quando Saul está distante com os seus soldados, Davi chega à porta da caverna e chama Saul: Saul, meu rei, meu pai. Ele diz exatamente assim: meu pai, você esteve nas minhas mãos. Agora eu estou usando as minhas palavras. Você esteve nas minhas mãos e eu não te matei. E balança, mostra para Saul a ponta da capa que ele tinha cortado, como quem diz assim: você esteve fragilizado e nem assim eu me vinguei. E ele ainda pergunta assim: por que que tu se deixa contaminar com aquilo que falam de mim? Eu não quero o teu mal. Tu és o meu rei, eu não quero o teu mal. E nesse momento, o Saul faz também, ele reconhece a autoridade que está sobre Davi, aliás, a honra que Davi teve para com ele, e diz assim, no 1 Samuel 24, 20 e 21 diz: agora pois tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este foi para sua casa. Porém Davi e seus homens subiram para o lugar seguro. Eu trouxe aqui essa contextualização para que os irmãos entendam o porquê Davi faz essa pergunta e porquê que ele se interessa em honrar ou usar da bondade para com algum herdeiro de Saul. Quando Jonatas fala com Davi, eu não sei se você observou, mas no texto Jonatas fala exatamente assim: se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor? Esse é o ponto da nossa mensagem. Bondade do Senhor, nesse texto, em hebraico, está escrito como hesed. A hesed, ela pode ser traduzida como amor, fidelidade à aliança, misericórdia, graça, bondade e lealdade. O teólogo John Oswalt disse: hesed é uma bondade e generosidade completamente imerecida. O que é isso? Graça. A graça é um favor imerecido. E os irmãos vão entender o seguinte: de quem Ziba falou quando disse: há alguém que é neto de Saul? Ele estava falando de Mefibosete, aleijado dos 2 pés. Por que Mefibosete era aleijado dos 2 pés? Depois de todas essas alianças, Israel vai guerrear em Jezreel. Estão Saul, Jonatas e os guerreiros. E nessa batalha morre Saul
Jonatas e toda a descendência. Quando a notícia chega no arraial aonde Mefibosete estava com a sua ama, imagine aquele alvoroço. Toda a descendência de Saul foi morta, só resta Mefibosete, acampado. A ama sai desesperada com o menino para preservar a vida do menino. E a Bíblia diz que o menino cai e fica aleijado dos pés, dos dois pés. Mefibosete, ele está agora em, como lemos, Lodebar. Lodebar é uma cidade. Debar quer dizer uma cidade pastosa, uma cidade que onde o que você planta dá, uma terra frutífera. Lo é uma conjunção negativa. Lodebar significa infrutífera, terra do esquecimento. Para Lodebar eram destinados os exiliados de guerra, os leprosos, a ralé da sociedade. Estava em Lodebar. Mefibosete estava esquecido em Lodebar. Talvez para ele tivesse muito cômodo. Por quê? Porque ele estava vivo. Ele sabia de que, como descendente de Saul, o destino dele, pela cultura, seria a morte. E talvez, Lodebar tivesse muito bem acomodado em Lodebar, apesar da terra ser terra do esquecimento, porque ele ainda estava vivo. Para ele não importava se ele estava aleijado ou não, para ele importava a vida. Mas ele estava escondido lá, ele estava esquecido. E de repente, pensa comigo, ele não sabe o que está acontecendo no palácio, ele não sabe de nada, e Davi de uma hora para outra se lembra disso, dessa aliança. E de repente, Mefibosete é lembrado. A graça, bondade do Senhor, assim é comigo e com você. Misericórdia, bondade de Deus, é favor imerecido. Se eu estou aqui, se você está aqui, é porque a graça de Deus te alcançou. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Muitos de nós estávamos em Lodebar. Talvez não aleijado dos pés, mas mortos em delitos e pecados. E a Bíblia diz que Deus, quando fez a promessa a Abraão, como ele não tinha ninguém superior a ele para jurar, ele jurou por si mesmo. E por amor a Jesus, e por amor a mim e a você, se cumpre o que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você foi alcançado pela graça. A Bíblia diz que a gente não merecia coisa alguma. Não é por obra, não é por muito fazer, é pela graça. Eu queria que você guardasse essa frase. Recede é o amor infalível que Deus tem por mim e por você. Deus, Ele não vai te perder. Deus não vai te perder. Você que está assistindo nessa noite, Ele vai te alcançar em Lodebar. E você vai ouvir dizer assim, ó: o rei quer falar contigo. Imagine você, Mefibosete, esquecido em Lodebar, talvez jogado na porta de sua casa, não sei como é que ele andava, provavelmente ele se arrastava, ou com muletas, e de repente, ouve-se um barulho de carruagem. E aí sempre tem alguém que traz a notícia primeiro, né? E aí provavelmente alguém gritou, e está vindo aí uma carruagem real. Pensa comigo, como ficou o coração de Mefibosete?
vou falar na linguagem nossa, deu ruim para mim. Eu estava aqui esquecido, estava tão bem. Apesar de estar aleijado, mas eu estou tranquilo, eu estou com vida. Se está vindo aí a carruagem real, o rei me descobriu. Já era para mim. Muito provavelmente, Mefibosete pode ter pensado isso. Só que quando os soldados chegam para falar com Mefibosete, a notícia é diferente. Em vez de matá-lo, os soldados dizem assim: olha, o rei quer falar contigo. Nós viemos aqui te buscar. O rei te espera lá no palácio. Provavelmente Mefibosete pensou um pouco pior. Agora não dá mais. Ele não só mandou os soldados, ele quer me matar pessoalmente. Estou indo para uma sentença de morte. Muito provavelmente. Só que quando chega no palácio, Davi tem esse diálogo com ele aqui, ó, no versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas. Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Mefibosete sai de Lodebar, imaginando que seria o seu último dia de vida. E ele chega na presença do rei, e o rei diz: não temas. Eu não só vou restituir tudo que era do teu pai Saul, mas a partir de hoje você comerá na mesa comigo. Davi adota Mefibosete como filho. A mesa do rei. Quem sentava à mesa do rei? 19 filhos, 37 valentes. A Bíblia fala 37, fala desses 19 filhos e fala dos 37 valentes. Alguns desses valentes, eles se destacaram por grandes vitórias. 3 deles, uma vez, Davi diz assim: estou com sede, eu queria beber a água lá de Belém, do poço de Belém. E sem pedir, ele não pede, ele só comenta. 3 desses valentes vai a Belém. E quando chega em Belém, Belém está sitiada pelos filisteus. Eles lutam com os filisteus, pega a água e traz de volta e dá para Davi. Tamanha a lealdade desses valentes. Quem senta à mesa do rei? Vou falar de 2 filhos. Absalão, Miss Universo. A Bíblia diz que não tinha ninguém mais belo e mais formoso do que Absalão. Quem senta à mesa do rei? Pessoas importantes. Tinha lugar para um aleijado no palácio? Naturalmente, não tinha. A partir daquele dia, da restituição, à mesa sentariam 19 filhos de Davi, 37 valentes e Mefibosete. Não importa o que eu e você fizemos. Não importa a nossa condição natural, que é pecaminosa. A Bíblia diz que o pecado faz parte do nosso DNA. Mas quando a graça de Deus
te alcança, você passa a comer na mesa do rei. E o interessante é que a gente não está falando aqui do rei Davi. A gente está falando aqui do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não éramos dignos. Talvez a gente não tenha defeito físico. Mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus nos adotou como filho. Esse acontecimento, irmãos, ele nos traz uma reflexão. Desde o primeiro versículo que nós lemos, a gente pode perceber que quando Davi, ele se lembra da aliança, Davi representa Deus. E Deus, ele jurou por si mesmo. A Bíblia diz que o plano da salvação estava definido desde a fundação do mundo. Você não foi escolhido agora. Você foi escolhido desde a fundação do mundo. No seu tempo, aliás, no tempo de Deus, a graça, a recede de Deus, te alcançou, me alcançou. Mas nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A graça de Deus, irmãos, é revelada em Jesus. Olha o que Tito diz, 3:5. Tito 3:5 diz: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ou à sua recede, ou à sua graça, ou o seu amor, ou a sua lealdade, ou a sua aliança. A graça de Deus nos alcançou e nos salvou por meio do lavar regenerador do Espírito Santo. Pela graça de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus veio ao mundo como unigênito e ele se tornou primogênito. Por que primogênito? Porque ele é o primeiro de muitos irmãos. Você é irmão de Jesus? E se você que está nos assistindo ainda não é irmão de Jesus, a graça está te esperando. O próprio Jesus está te esperando. E assim como ele fez na minha vida, na vida de todo esse povo que está aqui, ele quer fazer na tua. Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. No versículo 3 do texto que nós lemos, quando Davi demonstra novamente interesse em usar de misericórdia, Davi está tipificando Jesus, querendo mostrar a misericórdia de Deus aos pecadores. Entretanto, para tal, Jesus ele precisava morrer na cruz. O aleijado dos 2 pés nos oferece uma boa descrição da alma perdida, que não conhece o Senhor Jesus e espiritualmente não pode andar apropriadamente. Olha o que diz Tito 1:2 em diante: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Davi, em vez de mandar os seus soldados ir buscar Mefibosete em Lodebar, se ele fosse pessoalmente
buscar Mefibosete, ele iria como rei ou ele iria como um homem comum? O que é que você me diz? Evidentemente que ele iria como rei. A diferença está aqui: Jesus, para vir ao mundo, nos resgatar do inferno, ele precisou deixar a sua glória. Como é que o hino diz? Deixou sua glória, foi por amor, por amor. O amor de Deus em Jesus fez com que ele se despisse de toda a sua glória e veio ao mundo para resgatar a mim e a você. Jesus, ele precisou renunciar tudo. Ele veio como um homem igual a mim e a você. Foi traído como Mefibosete foi, porque se você continuar lendo a história, Ziba, que passou a ser servo de Mefibosete, o trai e envenena Davi contra ele. Mas você sabe o que é que eu acho lindo? E isso é um aprendizado, principalmente para mim. Mesmo traído, Mefibosete, quando se retrata com Davi, e Davi acredita na verdade de Mefibosete, aquilo, todas as terras que tinham sido restituídas para ele, Davi tinha tirado quando soube da possível traição de Mefibosete. Mas quando Mefibosete se retrata com o rei, e Davi entende que ele foi enganado por Ziba, Davi tenta restituir toda a terra de volta. E Mefibosete diz assim: não, pode deixar tudo com ele, eu estou feliz, porque você voltou para casa. Davi tinha fugido de Absalão, seu filho. E nessa fuga, Ziba aproveita para envenenar a Davi contra Mefibosete. E a dignidade de um homem que não tinha nada foi esquecido, que assim como eu e você estava destinado à morte, ele renuncia tudo, toda a herança, em favor do traidor, por amor a Davi. Foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Ele renunciou tudo. Ele veio ao mundo, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele sofreu, ele foi chicoteado, os cravos arrancavam a sua carne, mas a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca. Por mim e por você. Aleluia. Jesus na cruz teve sede, lhe deram vinagre. Jesus na cruz, em meio à angústia que ele sentia, todo o sofrimento, ele chegou a gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Teve o seu lado furado com lança. De um lado tinha um ladrão escarnecendo dele. Do outro lado tinha um ladrão que, assim como Mefibosete, reconheceu que era um cão morto, que não era digno. Aliás, que ele estava morrendo, pagando os seus pecados, os seus erros. Mas ele se arrepende e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus, em meio a todo esse sofrimento, ele vira para o ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse Jesus que está morrendo, sofrendo, ainda tem tempo de dizer assim: tetelestai, tudo está consumado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse
é a graça de Deus. Você prestou atenção que lá no texto, quando Jonatas diz assim, a bondade do Senhor, Senhor está em letra maiúscula. E nós aprendemos que quando no Velho Testamento o Senhor está em letra maiúscula, está se referindo a quem? A Jesus. Jesus é a tipificação, é a personalização da bondade e graça de Deus. Que Jesus é esse? Esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele se fez homem por amor a mim e a você. Ele nos remiu, nos comprou com alto preço, preço de sangue. A sua graça recede, é infinita. Hebreus diz, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Tito 2,14 diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si. Deixa eu ver se você sabe. Purificar para si um povo seu, você não sabe? Um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Eu e você merecia isso? De maneira nenhuma. A graça de Deus revelada em Jesus, ela não olha a nossa condição carnal. O interessante também é que Davi, ele manda buscar a Mefibosete. Jesus, ele foi até nós. Jesus, ele não merecia e não era digno, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Nós estávamos em Lodebar, lugar deserto, sem vida, independente da nossa situação social, financeira, ou não interessa, nós estávamos em Lodebar, todos nós. A restituição das terras que Saul fez a Mefibosete representa a restituição da presença de Deus na sua vida, na minha vida. Nós perdemos isso em Adão. Nós fomos criados para viver a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus descia toda a tarde e conversava com Adão cara a cara, frente a frente. E nós perdemos isso. E Jesus vem e nos liga de novo a Deus. O véu do templo se rasgou. E agora nós temos acesso a Deus por meio de Jesus. Aleluia. A restauração feita e ocorrida naquele momento com Davi e Mefibosete, ela foi feita e ela foi gerada através de uma aliança que Davi tinha feito no passado. A restituição que ocorreu na nossa vida, ela está ligada à nova aliança. E não foi uma aliança feita entre homens. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a nova aliança. Jesus é a nova aliança. E Ele quer te encontrar. Qual a nossa resposta? Eu quero falar com você que me assiste, nos assiste. Qual a sua resposta a essa tão grande graça?
a esse favor imerecido, vai passar despercebido? Você vai continuar em Lodebar? Tem uma nova aliança para você disponível através de Jesus. Ele quer restituir a sua vida, a sua alegria. Ele quer que a graça dele mude o seu ser. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui simplesmente pela graça de Deus. A graça de Deus, a maravilhosa graça. A graça ainda está disponível, mas vai chegar o dia que não existirá mais graça. Virá o juízo. E o que você espera? O que você espera? A Bíblia diz que, Deuteronômio 30 diz: a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que nós estamos fazendo com a graça de Deus? Você tem sido graça de Deus na vida de alguém? A graça que te alcançou transborda em você, transborda em mim, para que outros sejam alcançados por essa graça. Tudo que está acontecendo aqui nessa noite está acontecendo pela graça e com um propósito. Você que me assiste, ou você que está aqui dentro, que ainda não acessou a Deus através da graça, esta é a hora. Não importa se você está aqui, se você está em casa, se você está assistindo pela TV, pela rede social, a graça te alcançou. Nós estamos aqui hoje apenas com uma finalidade: é de dizer a você que Jesus te ama. É dizer a você que essa graça, ela está disponível, mas o tempo está acabando. Não perca a oportunidade de acessar a Deus através da graça, através de Jesus. Hoje pode ser o seu último dia, pode ser o meu último dia. Só essa semana eu perdi 3 pessoas conhecidas: um tio, um presbítero conhecido lá de Salvador, e a filha de um irmão que já foi nosso aqui. Alguns foram assim, de uma hora para outra. Graças a Deus, todos 3 salvos. Mas se hoje for o seu dia, aonde você vai passar a eternidade? A graça, Jesus, Ele está aqui. E Ele quer te alcançar. Esteja você aonde estiver, aqui ou lá fora. Jesus, a graça, o favor imerecido. Tem alguém aqui que queira aceitar a Jesus, aceitar essa graça e mudar de vida, sair de Lodebar? Pode ser aqui, pode ser aonde você estiver assistindo. Se você estiver assistindo, levante a sua mão. Eu não vou ver, os irmãos aqui não vão ver, mas a graça vai ver. Jesus, Ele está te contemplando aonde você estiver, e Ele quer fazer morada em você. Ele diz assim: estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Atos 16 diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e os da sua casa. Eu louvo a Deus por essa graça. Eu louvo a Deus pela graça ter te alcançado e você está aqui conosco. E eu oro a Deus para que essa mesma graça que nos une aqui e que nos reúne aqui possa alcançar a você que está lá fora, a você que está nos assistindo, e que em breve você possa vir aqui e dizer assim: ó, eu aceito essa graça. Deus, Ele não esqueceu de você. Você pode estar achando que você está esquecido em Lodebar, mas Deus não esqueceu de você. Ele está te contemplando nesta hora. Basta você abrir o seu coração e deixar Jesus fazer morada nele. Aleluia. Acesse essa graça hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se daqui a 30 segundos eu vou estar de pé. Acesse essa graça hoje por meio de Jesus Cristo. Não deixe passar essa oportunidade. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei a sua necessidade. Mas Jesus sabe. Ele te conhece. Foi Ele quem te formou. A Bíblia diz que ainda nós éramos informes no ventre da nossa mãe, e Ele já nos contemplava. Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Ele sabe os meus dias de vida. Ele sabe os seus dias de vida. Você não sabe. Então não perca. Só tem 2 minutos para você aceitar a graça, aqui ou em casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Curve a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, aí está a tua palavra, e eu creio, Senhor, eu creio que ela tem um destino certo. Tua palavra diz que tua palavra não volta vazia, mas no tempo certo ela dará frutos. Visita agora, Senhor, aquela pessoa necessitada. Tu sabes quem é. Tu estás vendo agora quem está te aceitando, ou aonde o teu Espírito chegou e alcançou e mexeu no coração. Tua palavra diz, Senhor, que não é pelo muito falar, mas é pelo teu Espírito. Tua palavra nos diz, Senhor, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. E eu quero te louvar, porque eu sei que o Espírito Santo está fazendo reboliço em corações nesta noite. Eu sei, Senhor, que a tua graça, ela é infinita. A tua recede é o amor de Deus na maior expressão da palavra. Porque amor não é sentimento, amor é ação. E tu amas tanto a mim e aos meus irmãos, que o teu Filho se sacrificou por nós. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, e te peço que a tua palavra frutifique nos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Estamos agradecidos a Ti, em nome de Jesus.
Amém. Quando você for ofertando, por favor, fique de pé para nós cantarmos juntos essa canção. Aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Aleluia! Glorificamos o teu nome, Senhor Jesus. Realize os teus milagres, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, os teus milagres em nossas vidas. Aleluia. Vamos cantar. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no
Vamos orar, lembrando que após o culto nós temos uma cantina, sempre fazemos isso aqui na Praça